Voltamos e hoje a gente está falando sobre as causas de dores na coluna. Você já mandou sua pergunta ou comentário para o nosso tema, sobre o nosso tema? Manda para a gente, o WhatsApp é o 31 99642 8473. Bom, a gente estava falando então do impacto das atividades físicas, mas também tem um outro impacto que talvez não cause diretamente um problema na coluna, mas pode levá-lo, que é, por exemplo, o salto, né, dos sapatos. Hoje aqui eu estou usando um salto que é acima do recomendado para a coluna. Bom, o salto, ele realmente pode interferir, mas mais de uma forma indireta, né, de um efeito em cadeia. Porque um salto muito alto, principalmente quem usa isso com frequência, praticamente o dia inteiro, muito comum, né, as mulheres, até às vezes por necessidade, mas muitas vezes por vaidade. Sim. Isso gera um encurtamento de musculatura posterior da perna, isso vai refletir numa flexão de quadril, uma eventual flexão de joelho, e isso pode chegar até na região lombar também, gerando uma sobrecarga, né? Lembrando, a gente tem que a gente chama de um equilíbrio. Qualquer alteração nesse equilíbrio leva às consequências, que é uma aceleração de um processo ou mesmo o início de um processo mais precoce. Eu toquei nesse assunto que leva à questão da estética e da vaidade, justamente para entrar num outro fator que vocês lidam diariamente, que é o sofrimento desse paciente, né? Como que é esse paciente que já chega lá com esse sofrimento? O que ele já perdeu? O que ele deseja? O paciente com dor, ele é um paciente que ele tem um sofrimento estampado na face dele. Então, quando ele entra no consultório, você já mais ou menos tem uma dimensão que aquilo ali não é uma coisa de agora, é uma coisa que vem há mais tempo. Que aquilo ali está atrapalhando ele executar as funções de trabalho, a ele aproveitar a vida com a família dele. Então, isso gera um sofrimento que às vezes é mal dimensionado, né, por muitos especialistas. Então, assim, a abordagem do paciente com dor, com paciente com problema de coluna, ela nunca é exclusiva somente do médico neurocirurgião ou do ortopedista. Ele tem que ter um acompanhamento dessa parte psicológica, que é muito importante, né? Isso gera angústia, sofrimento, que é algo difícil de mensurar, né? Mas que com certeza atrapalha muito a qualidade de vida desse paciente. Uhum. E uma das doenças que eu vejo que causa muito desse sofrimento, não sei se eu posso classificar como doença, me corrijam se eu estiver errado, é a hérnia de disco, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da hérnia. Se quiser, pode pegar aí o modelo, exemplificar para a gente. A hérnia de disco, na verdade, o disco ele é uma estrutura fisiológica, normal, e a hérnia é quando a gente tem uma movimentação, digamos assim, desse disco para dentro do canal, essa estrutura por onde passam as raízes, os nervos, e leva uma compressão, ou seja, uma compressão do nervo. Então é muito comum o paciente chegar e falar, eu tenho uma, duas, três ou mais hérnias de disco e tenho uma dor só nas costas. Ela pode causar uma dor nas costas? Pode, mas geralmente o principal é uma dor radicular, uma dor irradiada, famosa ciática. Isso é claro, isso depende da altura, né? A mais comum na região lombar baixa. É muito importante entender que a hérnia de disco, ela é uma patologia de um disco razoavelmente jovem, né? E que esse disco, a maior parte das vezes, ele é absorvido. Então, um conceito errado, então aquelas pessoas que falam, eu tenho hérnia de disco há 20 anos. Muito provavelmente essa hérnia já absorveu, formou-se outra, ou às vezes nem tem outra hérnia e fica com uma dor lombar por outra causa e associa isso, né? Eu acho que isso é um pouco um estigma que é importante definir. E outra, o conceito de hérnia é um pouco diferente de alterações que a gente vê como protrusão, abaulamento. A hérnia realmente é quando você tem uma extrusão daquele material e que na maior parte das vezes vai te causar essas alterações, inclusive alterações neurológicas também. Então, traduza para a gente, por favor, que eu não entendi esses termos. Abaulamento... A hérnia de disco é quando ocorre uma extrusão. Nesse espécime você consegue ver a raiz aqui e quando você tem uma sobrecarga, às vezes axial, durante um movimento errado de flexão do tronco com carga, você ocorre uma extrusão do fragmento mole do disco, que já está doente previamente, que vai comprimir uma raiz. Isso vai gerar um quadro de uma dor irradiada, que é o que limita a pessoa. A pessoa não consegue, às vezes, pisar no chão ou andar.
Então, isso gera dor, gera sofrimento. Esse caso específico da hérnia, outra dúvida que a pessoa tem, hérnia de disco não é sinônimo de cirurgia, é uma minoria dos casos, né? Então, é muito comum a pessoa falar, tenho hérnia de disco, eu vou ter que operar ou não vou ter que operar. Isso tem que ser avaliado, isso é caso a caso, né? Tem que ver o grau de comprometimento, o tempo de dor, enfim, você analisa vários fatores, mas a hérnia significa que alguma coisa já não está funcionando de maneira correta na coluna. Isso gerou uma compressão, às vezes radicular, que gera dor e dificuldades, às vezes, inclusive, para se locomover, né? E o paciente que tem, ele não necessariamente precisa fazer um super esforço, um super movimento. Um movimento simples pode levar a isso, no geral? Se ele, normalmente existe uma predisposição, sim, né? E às vezes nem tem um movimento, ela vem do nada e mantém os sintomas do nada, né? É lógico que há algumas situações que podem aumentar os sintomas. Às vezes um movimento simples, como você tossir, por exemplo, pode gerar, mas ele não vai ser o desencadeador, ele vai ser só o estupim, a parte final do processo. É um disco que já vem doente de vários anos e que por um movimento errado, às vezes um movimento simples, mas a pessoa sente uma dor aguda, pode desencadear essa ruptura da hérnia, né? E eu acho importante a gente lembrar que muitas pessoas, não raramente, têm hérnia de disco sem nenhum sintoma. Então, muitas vezes é um achado de um exame. E isso, hoje a gente lida com alguns problemas que são os pacientes que chegam no consultório numa primeira crise de dor lombar, numa alteração pequena, que já chegam, entre aspas, demandando uma ressonância, quer fazer um exame. Não confia no médico, digamos assim, acha que o exame é que vai definir o diagnóstico. E isso leva até pode piorar a situação, porque pode encontrar alguns achados que não condizem com o sintoma e pode levar a tratamentos inadequados, inclusive tratamentos extremamente agressivos, onde não há mais volta como tratamento cirúrgico. Sim. Então, a avaliação médica, a avaliação clínica, o exame físico, ele é muito mais importante do que qualquer exame de imagem. O exame de imagem não é à toa que a gente chama de exame complementar. Né? Então, é para complementar o seu diagnóstico e caso isso vá levar a alguma mudança na conduta. Até porque muitas vezes não confiam no médico, mas confiam na internet e começam a pensar coisas onde não tem, né? Visualizar coisas onde não tem. Exatamente. Aí a gente vai entrar na questão que a gente acabou de falar, na questão emocional. E isso vai virar uma bola de neve onde o tratamento vai ficar bastante comprometido. E os resultados também. É muito comum, às vezes, o paciente ele já chega no consultório trazendo uma ressonância. Você pergunta, quem que pediu esse exame? Ele fala, não, eu fui lá e quis fazer, porque eu estou com dor na coluna, eu li aqui, eu estou com hérnia, já pesquisei tudo na internet, tem tal tratamento. Mas, às vezes, você vai conversar com a pessoa, o sintoma que ela tem é mínimo, que não justifica nenhum tipo de tratamento, né? Talvez no máximo, nem um orientação, né? Nem um exame, isso. Tá? Só que a gente tem que lidar com isso no dia a dia, né? Porque hoje em dia você tem um leque enorme de informação na internet e algumas não necessariamente que seja instrutiva, que seja benéfica ao paciente. E a gente havia conversado, o senhor estava querendo falar também de algumas doenças, né? Que são realmente doenças que merecem destaque quando nós falamos de coluna. Quais seriam elas? Você tem as doenças degenerativas, né, que são extremamente prevalentes na terceira idade, né, que vão acometendo, que é um processo às vezes, degenerativo que vai sendo de maneira mais exacerbada ao longo dos anos. Uma doença que um paciente teria aos 80, ele passa a ter aos 50 anos. Né? Chama muita atenção o estreitamento, a estenose do canal vertebral, na qual você tem uma diminuição no diâmetro desse canal e que causa compressão, principalmente da parte final da coluna lombar, com sintomas neurológicos diversos e que gera muita incapacidade, principalmente para paciente mais idoso. E que às vezes de alguma maneira, negligenciado, né? Tratado como coisa natural da idade, isso é da idade, não tem muito o que fazer. E não é bem assim, a gente vê que tem estenose de canal que uma cirurgia simples é possível recuperar o paciente numa limitação grave. Né? Quando a gente fala de complicações neurológicas, quais seriam?
que a gente pode... Tem como enumerar ou isso também vai depender de cada paciente, de cada caso? Isso depende muito da patologia, depende muito do nível afetado, né? Quando a gente fala em região lombar, que é, entre aspas, a mais prevalente, principalmente do ponto de vista de sintomas, a gente vai ter algumas alterações neurológicas mais radiculares, muitas vezes fraqueza, por algum movimento, o pé, joelho, isso depende do nível, né? Agora, quando a gente tem alterações mais altas, principalmente em coluna cervical e torácica, onde a gente tem a medula propriamente dita, aí essas alterações geralmente elas podem ser um leque bastante amplo e alterações bastante graves, né? Levando a quadros em situações mais extremas de paraplegia ou mesmo tetraplegia, a depender do nível acometido. Ok. Né? Então, a gente vai fazer mais um intervalo, ok? Nós vamos para o intervalo e voltamos rapidinho. Até lá.